porque, só para vocês saberem, ó, uma das razões da minha... Então pronto, então vamos lá, começar um pouco atrasado, eu não gosto disso, mas vamos começar o nosso momento de escola agora. Pode gravar, né? Porque eu estou tentando me acalmar, que essa semana eu fico falando, né, todo domingo eu falo aquela frase, né? Uma semana com muitas lutas, vitórias e derrotas para a glória de Deus, certo? Aí eu tive várias derrotas essa semana. Fiquei meio derrubado em uns 2 dias, mas a mesinha aqui está aparecendo na gravação, não? A mesa não, então pronto, então fica aí. Então pronto, então a semana foi mais atribulada do que o normal, né? Então agora vamos começar a acalmar o coração e vamos orar para dar início ao nosso momento de escola bíblica dominical. Pai, muito obrigado por mais essa semana que se encerrou e essa que se inicia. Obrigado pelo seu cuidado que foi demonstrado na nossa vida, o cuidado que nós podemos sentir mesmo em meio às dificuldades, às doenças, mas muitas vezes na nossa falta de percepção da realidade, de que nós precisamos de momentos de sofrimento para ver a maneira como o Senhor cuida de nós, a maneira como o Senhor nos sustenta apesar das nossas fraquezas, a maneira como o Senhor nos conduz nesses momentos. Peço da Tua graça e da Tua misericórdia sobre nós nesse dia, nesse momento de escola bíblica, no momento de culto, no momento que nós teremos no almoço convívio, na assembleia e na reunião de oração. Teremos um dia cheio. Renova em nós o ânimo, dá-nos disposição, que possamos descansar no Senhor, vivendo uma vida ativa na igreja. Dá-nos um dia em que possamos glorificar o Teu nome e que possamos cada vez mais nos integrarmos e conhecermos mais e melhor os nossos irmãos também. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então pronto, então vamos... Vocês lembram como que eu terminei a aula semana passada? Não foi nada teológico. Não lembram? Eu falei que tínhamos chegado ao final do capítulo 8 e que do capítulo 9 ao 20 da Confissão de Fé foram dados ao longo do meu vai e vem para os Estados Unidos. Naquelas minhas idas e vindas, os presbíteros, era o Marco e o Roberto, na época o Roberto ainda era presbítero trainee, né? Eles foram alternando e dando os capítulos. E aí, como eu confio muito na memória dos irmãos, eu falei que eu não passaria pelos capítulos de novo. Seria até quase que uma afronta aos meus irmãos que deram aula, certo? Mas eu falei que eu não faria isso, mas que eu faria uma revisão. Eu acredito que... E qual que é a diferença? O que vai ser a diferença da revisão para a aula? Eu não vou entrar nas referências bíblicas. Porque grande parte do tempo que eu invisto em aula, a gente quebra o texto da confissão e com a referência bíblica eu vou mostrando em cada texto como aquela verdade se aplica e alguns outros desdobramentos práticos para a nossa vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou basicamente ler o texto da confissão com vocês e eu vou pedir para vocês me ajudarem a entender o texto. Porque vocês já tiveram a aula, certo? Algumas pessoas estão a chegar no nosso meio por agora, vai ser bom para elas talvez verem pela primeira vez. Se elas tiverem interesse, elas podem voltar no nosso canal do YouTube e pegar os links das aulas antigas. Mas talvez a gente acabe por gastar aí 2 a 3 semanas, talvez, de revisão, que é do 9 ao 20, são 12 capítulos. É um tanto de capítulo, né? Eu tenho feito... Bom, o capítulo 8 eu fiz em 8 semanas. Então, acho que não seja tão ruim a gente pensar em uns 3 capítulos, 4 capítulos por semana, né? Então, nós vamos fazer a revisão do 9 ao 20. Vocês lembram
o nome de algum capítulo desse período ou não? Não, mas eu vou ajudar vocês. Então a gente vai falar do livre-arbítrio, da vocação eficaz, da justificação, da adoção, da santificação, da fé salvadora, do arrependimento para a vida, das boas obras, da perseverança dos santos, da certeza da graça e da salvação, da lei de Deus e da liberdade cristã e da liberdade de consciência. Então a gente, no capítulo 8, eu poderia dizer que ele é como se fosse o último capítulo da primeira sessão da confissão de fé. A gente vai entrar agora, a partir do 9, numa outra sessão, que a gente vai falar assim, talvez, da salvação, que a gente vai entrar a partir do 10, por exemplo, em que a gente vai ver um termo teológico chamado, eu vou falar, ordem da salvação, já ouviram falar isso? Ordus salutis, já ouviram falar? Não? Então tem uma expressão lá, ordus salutis, traduzindo ordem da salvação. E a ordem da salvação é mais ou menos o que acontece aqui na confissão de fé a partir do capítulo 10. Então você começa a ter quase como se fosse o passo a passo de como uma pessoa vai ser convertida. Como se fosse, tá? Quando a gente for passar pelos capítulos, eu vou fazer provocações para vocês, porque isso é um esforço dentro da teologia, para a gente tentar separar em momentos aquilo que às vezes para nós é quase como que imperceptível, é quase como se acontecesse simultaneamente. Mas quando você olha logicamente, uma coisa precisa acontecer antes da outra. Então, por exemplo, é possível você depositar a sua fé em Jesus sem que o Espírito tenha transformado seu coração? Não. Então é preciso que ele transforme o seu coração primeiro, para que então você deposite sua fé. Existe um intervalo de tempo entre esses dois momentos? Pode ser que às vezes sim. E aí o Eber Pai, ele vai argumentar num texto em Atos, aí quando eu chegar lá a gente fala talvez desse caso, de que tinha uma pessoa que era piedosa, mas ainda não cria em Jesus. Como que isso é possível? E essa pessoa é bem referenciada no livro de Atos, era um gentil até. Então essa ideia de que a impressão que o texto nos dá é que o Espírito já tenha transformado o coração, mas ele ainda não tinha ouvido falar de Cristo. Então existe um intervalo no caso dessa pessoa. Então existem algumas provocações interessantes ao longo desse caminho, né? Então vamos começar aqui com o capítulo 9, que é o capítulo do livre-arbítrio. E sem ler os parágrafos, quando você pensa em livre-arbítrio, o que vem em sua mente? Liberdade de escolha? A Sônia falou liberdade de escolha. O que mais que vem à mente de vocês com livre-arbítrio? Somos nós que escolhemos, ou seja, é o nosso mérito que nós aceitamos Deus ou não. Tá, então quando a Teresa pensa em livre-arbítrio, ela vai relacionar com a capacidade minha de, através do meu mérito, escolher Deus. O que mais que vem à mente de vocês com livre-arbítrio? Oi? Adão. Então, no Lucas, veio Adão. O que mais que vem? Na minha cabeça vem um negócio chamado confusão. Porque é o que eu creio que acontece com essa expressão, existe uma confusão. E eu lembro, como é de costume meu, né? Eu lembro das aulas da Eber Júnior, em que uma das coisas que ele falava para nós e foi exatamente em livre-arbítrio que ele cita isso, é importante que nós definamos os conceitos quando nós entramos numa conversa ou numa discussão. E numa discussão aqui, uma discussão normal, saudável, zero estresse. Então, se a gente vai debater sobre um assunto, é importante que nós tenhamos a mesma definição para os termos que nós estamos a usar. Porque é possível que nós estejamos a falar a mesma coisa usando termos diferentes. Então, por exemplo, o que a Sônia disse quando ela
vê livre-arbítrio, ela pensa em liberdade de escolha, para mim isso tem outro nome. Livre agência. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que se a gente não definir corretamente os termos, ou a gente chegar num consenso, e talvez numa conversa uma pessoa fala assim, eu não abro mão, para mim, livre-arbítrio, quando eu falo livre-arbítrio, eu estou a falar de liberdade de escolha e eu não abro mão dessa definição. Ah, tá bom, nesse sentido que você falou, eu concordo. Agora, não é esse o sentido bíblico quando a gente discute. Então, vamos começar aqui o primeiro parágrafo. Então, Deus dotou a vontade do homem com tal liberdade natural que ela nem é forçada e nem determinada por qualquer necessidade absoluta de sua natureza, para o bem ou para o mal. Tranquilo aqui? Não. De maneira resumida, Deus nos deu liberdade de escolher, de tal forma que eu não sou forçado a fazer o que eu faço, mas existe em mim um desejo, um querer de fazer isso. A gente vai ver que essa capacidade é diferente em nós do que era em Adão e Eva, por exemplo. A gente tem essa capacidade completamente distinta. E ele vai entrar na sequência aqui. Mas nós fomos dotados, então, com uma capacidade de tomar essas decisões, essa liberdade, que você escolheu vir com a roupa que você veio hoje. Você escolheu acordar a determinado horário para se arrumar para vir para EBD. Ou para chegar com adiantado ou para chegar atrasado. Você escolheu ao longo da semana fazer algumas coisas e não outras. Pela desse primeiro parágrafo, eu lembro da palavra instinto. O que está escrito aí é dizer que o ser humano não tem nada por instinto que ele é obrigado a fazer isso. Isso, talvez seja uma boa maneira de colocar, e isso é legal, porque aí contraria um outro inimigo nosso, um inimigo da fé, que vai definir o homem como um animal instintivo, que é o tal do Freud. Né? O Freud é o inimigo da nossa fé. Ele ia definir o ser humano como um animal instintivo, então que o ser humano, para ser feliz, ele precisa atender esses instintos e obedecer os seus desejos. Não, a gente vai ver pelos outros parágrafos que não. Porque os outros parágrafos vão mostrar o porquê que a gente não deve obedecer os nossos, ao invés de chamar instintos, desejos, inclinações. Então vamos lá. Segundo parágrafo. Em seu estado de inocência, o homem tinha a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus, mas de modo que fosse possível mudar, de sorte que pudesse cair dessa liberdade e desse poder. E aí vai ter uma frase em latim dentro da teologia, que o estado de Adão e Eva, então isso é o estado de inocência. Quem teve estado de inocência? Só Adão e Eva. Oi? Isso, Jesus. Tudo bem, Jesus. Agora vamos pensar aqui naqueles que vieram por geração ordinária. Tanto é que todos que foram em estado de inocência foram por geração extraordinária. Essa é uma das formas de você entender, por exemplo, o porquê que Cristo na natureza humana ele não tem pecado. Porque a geração dele não foi ordinária. Não foi através do intercurso sexual, por exemplo. Exato. Então, assim, as duas únicas pessoas que tiveram a livre-arbítrio foram Adão e Eva. E nesse sentido, porque eu vou chegar, mas já vou dar a definição que eu entendo agora, que é o livre-arbítrio é a capacidade de escolha contrária à inclinação do meu coração. E nesse sentido, nem Deus tem. Porque Deus não pode escolher contra a natureza dele. Já é um momento. Deus não pode pecar. Existe uma impossibilidade na pessoa de Deus. Né? Então, nesse sentido,
ele não pode fazer qualquer coisa, né? Mas eu sei que assusta num primeiro momento quando a gente ouve isso, né? O irmão ia fazer um comentário? Não. Inocência de não afetação, de não afetado pelo pecado. Então, o estado de inocência perante Deus, eles não tinham nada daquilo de ser culpados diante de Deus. Então, Adão e Eva foram criados nessa condição, né? E não tem a ver com conhecimento, tem a ver com o estado espiritual. Beleza? Então, pronto. Então, quando a gente olha a situação de Adão e Eva, na teologia a gente vai falar que o estado que ele estava é: posso não pecar. Eles podiam não pecar, eles tinham essa escolha, mas eles também podiam pecar, que foi a decisão que eles tomaram, certo? Então, no estado de inocência, no estado em que eles não tinham culpa, inocência no contraste com culpa, quando o cara está num julgamento, o juiz declara culpado ou inocente. Inocência nesse sentido. Quando a gente pensa nesse sentido, eles, nesse momento de inocência, eles não precisavam ser salvos, porque não tinham do que ser salvos, porque eles ainda não haviam pecado. E o mais difícil para nós podermos compreender é o porquê que eles resolveram pecar, mas é que eles tinham também a condição de fazer aquilo que é certo o tempo todo. Então, se você tiver numa conversa, se você definir o que é o livre-arbítrio como essa possibilidade de uma escolha contrária à inclinação natural do nosso coração, e a pessoa continuar a argumentar que ela tem um livre-arbítrio, aí você vai falar assim para ela: me passa um dia sem pecar e volta a conversar comigo. Porque se você não passar, se você não tiver essa condição, você não tem como obter a salvação. É aí que começa a morar um problema, quando a gente começa a pensar que o homem tem livre-arbítrio. Neste caso, pastor, então é assim: eu, com o meu livre-arbítrio, entre aspas, não é? Vou escolher, eu não peco, porque eu tenho livre-arbítrio e eu vou escolher não pecar. Sempre fazer o bem, isso. Então o meu livre-arbítrio acaba aí. Exato. Acaba aí. Esse é o argumento. É o mesmo que, como foi dito há bocado, né? Não, sim, sou eu que escolho aceitar ou não estar a Deus, não é? A Jesus. Não pode ser porque eu não consigo. Exato. Eu não consigo. Porque sou pecadora, não consigo. Quando a gente pensa no homem de Romanos 3, a partir do verso 10, que é o homem natural apartado de Deus, existe nele uma incapacidade de escolher o bem. Se a gente pensa em Efésios 2, aquele que está morto em delitos e em pecados, é a impossibilidade de escolher alguma coisa, né? Então a gente acaba por cair nesse ponto, né? Mas olha lá, vamos avançar para o terceiro parágrafo, para a gente poder avançar aqui. Ao cair no estado de pecado, o homem perdeu o quanto que o homem perdeu? Inteiramente. Todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanhe a salvação. Então veja que além da gente pensar apenas na ideia de ser salvo, é o bem que acompanha a salvação. E que bem que é esse que acompanha a salvação? Boas obras, a gente vai lá para o capítulo lá na frente. E o que são boas obras em termos bíblicos? Fazer coisas que agradam a Deus e obedecer a palavra de Deus. E aí o texto que vem na cabeça minha é Filipenses 2, verso 13. É Ele que opera em vós, tanto querer quanto realizar. Então, o homem natural apartado de Deus, ele não tem qualquer capacidade de fazer o bem espiritual que acompanha a salvação. Inteiramente avesso a esse bem. Aí é Romanos 3, é o Romanos 3,10 em outras palavras. Ele não consegue fazer o bem, mas mais do que isso, ele não quer de jeito nenhum. Ele é completamente avesso. Aí fala assim: não há um justo, não há nenhum sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. Estou falando fora de ordem aqui.
E pronto, e está morto em pecado, vai ser Efésios 2. Ah, e não é que é isso, ó? Ó, Romanos 3, Efésios 2, está batendo aí, os textos estão batendo, hein? Então pronto. É incapaz, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então vamos supor que eu falo assim, eu sou incapaz de me converter, mas eu acredito que até um tanto eu consigo andar. Até um tanto eu consigo me preparar. Eu falo, não, é total incapacidade. É total incapacidade. Se Deus não vier ao teu encontro, meu amigo, você não pode mover uma palha. Aí aquele meu exemplo horrível do velório, certo? Quem lembra o exemplo do velório? O Lucas lembra, Cleudi, mais alguém? Quem aqui já foi no velório? Quem aqui já viu o defunto lá? Quantas vezes no velório você viu um defunto fazendo massagem cardíaca nele mesmo para ele voltar a viver? Nem pesadelo. Mas eu creio que essa imagem ela é boa para exemplificar o que era a nossa condição antes da ação do Espírito. Nós somos o defunto dentro do caixão, incapazes de fazermos qualquer tipo de reanimação, qualquer tipo de ação para que nós voltássemos à vida. Então não tem nem como me preparar para o bem. Ou ele vem ao meu encontro, ou ele muda o meu coração, ou ele derrama da graça, ou ele me alcança, ou eu estou perdido. Não tem alternativa. Não tem plano B. Não tem outro caminho, não tem atalho. Ou ele vem, ou você e eu estamos lascados. É isso. É isso que o texto está nos colocar e a gente vê que isso é uma verdade bíblica, né? Então não tem como a gente se preparar para isso. Então vamos lá. Alguma dúvida até aqui? Lucas. Não, então, no caso deles é o que dá mais raiva ainda. Porque o coração deles não era inclinado a nada. Porque para nós é tão e até juntando com a pergunta que a Júlia me fez uma vez. Lembra aquela pregação que eu falei assim, vamos refletir num mundo sem pecado? Ela falou assim, pastor, mas por que é difícil pensar num mundo sem pecado? Foi porque a gente está muito habituado com ele. É um negócio tão maravilhoso sem ele que a gente não consegue nem imaginar. Porque às vezes nós somos tão tontos que a gente acha isso bom. A gente acha que a realidade que a gente vive, às vezes a gente acha que isso é bom. Existem coisas boas? Existem. Mas o pecado está presente o tempo todo, né? E o que é difícil para a gente poder conceber, e aí fica mais difícil para você conceber o porquê que eles escolheram pecar, é porque o coração deles não tinha inclinação para o mal. O coração deles não era afetado pelo pecado, não era mal todo o desígnio do coração deles, como é dito em Gênesis 6. Então eles não tinham nenhuma tentação interna. A possibilidade de tentação deles era só externa, que é onde o Satanás entra. É só na externa. Foi só na provocação, foi só na conversa, foi só fazendo uma lógica. Fiou-se pela cantiga, é isso? O canto da sereia que nós falamos na terça-feira? Foi fiado na cantiga. Então foi só na conversa da serpente e não pela inclinação interna do coração que eles foram para o pecado. Entendeu? Então assim, é mais difícil ainda a cena. Que a sorte do Adão é que eu vou chegar glorificado. Porque senão ia ter umas conversas interessantes com ele. Mas vamos lá, parágrafo 4. Quando converte um pecador e o transfere para o estado de graça, então existe uma transferência. Que texto que vem à cabeça de vocês? Nos tirou do império das trevas a maravilhosa luz, certo? Então vamos lá. Deus liberta de sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça o habilita a querer e a fazer com toda liberdade o que é espiritualmente bom. O que o texto falou para nós até agora? Falou nada?
Então, antes da regeneração do Espírito, antes da habitação do Espírito e antes da gente depositar a nossa fé em Cristo, era impossível a gente escolher não pecar. E aí você pode falar assim, mas peraí, pastor, eu conheço pessoas que não são cristãs e fazem boas ações. Até podem fazer em qual perspectiva? Na perspectiva humana. Agora, se a gente pega, vamos fazendo conexões com o texto, a gente pega 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. É possível que o descrente faça algo para a glória de Deus? Não, então ele sempre está em pecado, até quando ele faz o bem aos homens. Agora, tem a possibilidade de fazer o bem e o mal? Tem como ser pior ou menos pior? Tem. Não é isso? Não estou a negar isso. Mas diante de Deus, não. Então eles são impossibilitados de fazer qualquer bem. E que nós agora, e isso é importante, isso aqui vai estar principalmente, muito presente em Romanos 8, né, que para muitos é o capítulo da virada no livro de Romanos. Então você vai de 1 a 7 ali, é choro e ranger de dente. Eu sempre cito Romanos 3, você pega Romanos 1, Deus entregou as suas paixões, tal, envergonhar entre si mesmo. Aí chega no 7, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero é esse que eu estou fazendo toda hora. Aí chega no 8 e fala que é o canto da vitória. Aí vem o Espírito Santo. Aí a gente vai começar a entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. A gente vai entender que nós vamos ser glorificados, que nós estamos sendo conformados à imagem do Filho. Então é maravilhoso, né? Mas então existe esse momento em que nós somos libertos, né? Isso é importante, não? Existia uma natural escravidão ao pecado. Então, o que eu falei hoje, toda pessoa que nasce ordinariamente, união de dois, médica, seria correto 2 gametas? É isso ou não? Como que eu poderia falar? Então, a união de 2 gametas, masculino e feminino, todo mundo que veio dessa forma, geração ordinária, nasce em pecado. Cristo não foi assim, Adão e Eva não foi assim. O resto nasceu com o pecado associado. Então existe uma escravidão natural. É natural que todo mundo seja. Então por isso, às vezes... Tem uma pergunta? Por isso que às vezes é importante, ao mesmo tempo que a gente tem que educar as crianças, é importante que a gente seja paciente com elas. Porque elas já nasceram desse jeito. Eu sei que tem hora que te tira do sério isso. Também me tira. E eu vejo só pelo dos outros já me tira às vezes. Né? Semana passada estávamos com 5 em casa. Me tiraram do sério. Mas eu não sou o pai, né? Para sorte delas, eu não sou o pai. Eu amo aquelas crianças lá. Mas a gente vê que existe essa escravidão natural, né? Bruno. Qual que é a diferença prática? A diferença prática é que o pecado não manda mais na sua vida. Então, por exemplo, você pode diariamente escolher fazer o bem para a Emily ao invés de fazer o mal. Você faz as duas coisas. Você faz as duas. Eu estou tentando te ajudar aqui. Porque está ficando gravado. Vai ficar gravado? Estou tentando te ajudar. Você acaba por fazer as duas coisas. Então, uma coisa importante para a gente pensar, e é por isso que Paulo, aí existe um debate em Romanos 7, se Paulo estava a falar de fato da luta do convertido já, né, de que existe, ou você tem que entender aquilo como hipérbole, porque se você toma aquilo como literal, o bem que eu quero eu não faço, não pode ser convertido. Então você tem que entender aquilo como uma hipérbole, né? Mas a ideia é de que no nosso dia a dia,
a gente vai conseguir fazer escolhas para o bem, porque o Espírito nos capacitou, moveu o nosso coração a querer e nos capacitou para isso, certo? Então isso é importante. Mas ao mesmo tempo, nós veremos que nós ainda temos atitudes que desonram a Deus e que fazem mal aos outros, que vai nos levar para uma postura, ainda de que, peraí, tem muita coisa a ser mudado. Agora, se eu vejo que tem muita coisa a ser mudada, qual que é a forma, quais são os meios que Deus me deu para que essa transformação aconteça na minha vida? Quais são? Palavra de Deus, e o Espírito age através da palavra de Deus, a oração. Então, de uma maneira resumida, sua vida devocional. E existe uma coisa que normalmente as pessoas desconsideram no processo de santificação, é o convívio no corpo. Então, é convívio na igreja, é estudo da palavra, é participação na Santa Ceia, culto. Então, tudo isso vai fazer com que, nesse processo, o Espírito haja através desses meios e cada vez mais eu faça menos mal e mais bem. Faz sentido? Essa é a diferença prática. Então, peraí, então, deixa eu pegar o da Sônia primeiro aqui. A Sônia, depois o Ronaldo e volta para você. Pastor, acabou de passar exatamente para mim. Eu, enquanto da minha caminhada, identifico-me um pouco menos sempre. Eu acho que a graça é o facto de nós nos apercebermos que, de facto, não estamos a fazer o bem que queremos fazer. Porque se não tivéssemos a graça, jamais conseguiríamos nos aperceber que estávamos a fazer. Sim. Eu falo muitas vezes até com os irmãos que a minha luta diária é essa. De chegar ao final do dia exausto, de me viciar, e por mais que me vicie, a maior parte das vezes caio a fazer coisas que eu próprio desaprovo. Sim. Acho que a perfeita graça é a visão do mal. Eu identifico isto depois de eu levantar a mão para focar isso. Identifico muito que isto é um vivo muito humano santo. E não só não estamos livres do pecado, apesar de escolhermos de querer. Sim. Mas eu já vejo. Sim. É uma caminhada longa, porque quando que ela termina? Quando que essa caminhada termina? De duas uma. Ou quando nós morrermos, ou quando ele voltar. Basicamente é essa. Então, quanto mais você quer viver, se prepare para ter uma caminhada mais difícil ao longo, né? Mas eu vejo, por exemplo, como sinal da graça agir, quando nós conseguimos, por exemplo, perceber que nós estamos em pecado, quando nós temos insatisfação com o nosso estado espiritual. Então, tudo isso eu já vejo sinal de progresso, porque tem muita gente que não tem isso, né? Ronaldo. Quando a pessoa lá se mudou, o Espírito habilita a querer fazer, toda liberdade do Espírito é muito bom. Mas com relação ao descrente, como é que ele faz o bem fazendo o mal? Eu não entendi essa coisa. Se você não faz uma coisa para a glória de Deus, você já está fazendo mal. E até você como crente. Então, vou dar um exemplo. Hoje, você acordou cedo e veio para cá servir na churrasqueira. Você pode ter feito isso para mostrar para os outros que você é um grande servo. Mas pronto, você já fez em pecado. Você veio, não serviu e pecou. Agora, se você veio e falou assim, não, serviu os irmãos, né? Olha, a oportunidade que Deus me deu de servir na igreja. Olha como Deus me deu saúde, me deu condição de chegar no horário. Aí tá legal. Então, quando a gente pega o descrente, ele não tem essa consciência. Então, ainda que ele, vamos supor, ele doe 1 milhão de cabazes, no seu plural de cabaz.
ainda que ele doe 1 milhão, mas se ele fez aquilo, vou pegar um exemplo mais fácil, vai. A pessoa vai fazer uma doação para alguém, mas ela põe no Instagram. Então ela encontrou um morador de rua, doou lá um negócio, tirou a foto e postou. Para que ela postou? Com certeza vai mostrar que ela fez alguma coisa boa. Mas se ela fizer isso, não vai ser intenção. Não, eu faço, mas eu não quero aparecer. Existem aquelas pessoas que fazem duas coisas, mas não querem. Então tá. Ela não quer aparecer. Ela fez para a glória de Deus? Não, porque ela não é crente. Ela está morta em delito e pecado. Então é pecado. Agora, seria pior se ela não fizesse? Seria pior se ela não fizesse. Eu não estou falando que não exista um bem para aquele que recebeu. Eu só estou a dizer que isso para Deus não é bem. Porque Deus não está sendo considerado. Mas nós fazemos isso com uma certa frequência. Espera aí que eu... Vai. Isso, obras úteis, por exemplo. Certo. Isso. 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 Agora, se chega um irmão, tipo, parabeniza ele, obrigado, canal, bem-vindo e tal. Isso, não se falou aí, mas isso enche o coração dele, entendeu? De certa forma, o reconhecimento, sabe? Aham. Reconhecido. Então, a gente vai começar a entrar num monte de desdobramento. Não, a gente vai entrar num monte de desdobramento, que eu vou falar que por exemplo, isso acontece direto comigo. Então, vou contar a história de um outro pregador. Não, então, isso, eu vou chegar à história, que eu acho que normalmente quando a pessoa faz isso é loucura. Né? Aqui nesse caso, você poderia falar para outros caras, eu não acho que acontece isso aqui. Mas tem uma história de um pregador que, acho que era um puritano, ele chega lá no final, depois da pregação, ele está na porta cumprimentar os irmãos, aí chega uma irmãzinha e fala assim: pastor, a sua pregação foi maravilhosa, falou o meu coração, o senhor é um pastor fiel. Já ouvi isso hoje, o diabo me falou. Acho que ele foi radical. O que eu entendo depende de como você recebe o elogio. Então, uma das coisas que eu luto, quando a pessoa vem falar que gostou da pregação ou que a aula foi boa. Tá bom. Eu posso simplesmente falar assim: não, mas está viajando? Não faz sentido. Porque se eu entendo que eu sou um mensageiro e quem entregou foi Deus, eu não posso minimizar a obra que Deus fez. Então existe algo de bom no que foi feito. É de mim? Eu sou a origem? Não. Então o que tem sido a minha forma de entender e a maneira como eu tenho tentado responder às pessoas? Eu agradeço e eu falo assim: eu fico muito feliz que Deus tenha agido na sua vida, que Deus tenha falado ao seu coração. Eu fico feliz em saber que Deus está agindo através de mim, apesar de mim. Então esses dias um amigo meu dos Estados Unidos mandou uma mensagem e falou: Léo, eu estou muito feliz, é impressionante o que Deus tem feito através de você. Eu falei: cara, eu prefiro pensar que a única coisa que eu estou a tentar fazer é não ficar no caminho dele. Eu estou tentando não atrapalhá-lo, se eu tivesse condição de fazer, né? Mas essa ideia de que a gente não pode ser leviano de desconsiderar que Deus fez. Então, por exemplo, para chegar aqui hoje para fazer o negócio, vocês chegarem, teoricamente, o combinado era 7h30. Chegaram às 7h30? Pronto, chegou às 7h30. Para chegar às 7h30, acordou 6h30. Então aí não consigo pentear o cabelo direito, dá para ver e tal. Aí, mas teve que acordar cedo. Você fez um sacrifício que normalmente você não faz. Aí você fala assim: então Deus agiu na minha vida. Pensando num cara santo, cara crente, que fez isso aí tudo, que veio sem reclamar no caminho, que veio feliz da vida pelo privilégio de servir na igreja e tudo mais. Então, se o irmão reconhece assim: obrigado, mas é um prazer servir vocês, é uma coisa que eu gosto de fazer, e se não fosse Deus na minha vida, eu ia estar xingando, reclamando.
Ou então, se você quiser provocar, eu poderia estar no seu lugar só comendo e agradecendo. Né? Aí depende do ânimo do dia, né? Responde mais ou menos? O Isaac quer fazer uma pergunta? Tem algumas situações que, no caso, o que parece que a pessoa faz para o mal, mas quando foi Deus que tocou no coração da pessoa para fazer aquilo, como o faraó. Deus endureceu o coração de faraó, e depois tudo que aconteceu depois daquilo foi para a glória de Deus. Isso. E no... O hino foi usado para a glória de Deus. Isso. Mas, então, mas nesse caso, o que ele fez foi errado. O faraó. Porque em última instância, tudo concorre para a glória de Deus. Em última instância, tudo vai glorificar a Deus. Aí a questão última é se a motivação da pessoa, o desejo da pessoa era esse ou não. Né? E é isso que muda a cena toda. Né? Então vamos continuar aqui. Contudo, por causa da corrupção ainda nele existente, o pecador não faz o bem perfeitamente, nem deseja somente o que é bom. Então é o que o Bruno trouxe aqui. O Bruno falou assim, ó, eu olho para minha vida e não estou nessa de só fazer o bem. Se você for conversar com a minha esposa, você vai ver que não é bem isso. Isso, estou citando o Bruno, tá? Não tem nada a ver com a minha esposa. E é isso que eles estão dizendo, é verdade. Por quê? Porque nós não fomos ainda conformados, nós não fomos glorificados, nós não fomos conformados à imagem do Filho completamente. Né? Então, mas também o que é mal. Então hoje a gente vê essa batalha que existe no nosso coração entre fazer aquilo que é certo e fazer aquilo que é errado. Então, uma forma interessante, para quem gosta de séries e filmes, é uma forma interessante de avaliar o seu coração. Começa a perceber para quem você torce na série, as decisões que ela toma, se você gosta ou não gosta, e você vai começar a ver algumas inclinações do seu coração. Não é um método, não tem falhas, mas funciona muito bem. Muito bem. Então, eu estou assistindo uma série agora que envolve medicina. Então, as horas que eu falo assim, rapaz, pior que eu concordo com esse cara. Eu falo assim, isso é uma coisa que eu não deveria concordar com ele. Então, tem uma cena, só para vocês entenderem. A Ana Raquel ali vai entender melhor. Mas tem um paciente que está se recuperando de uma cirurgia, está sedado, está lá quase que num coma induzido, alguma coisa assim. Só que ele sabe onde tem um refém mantido e só ele tem aquela informação. E a polícia que levou ele para o hospital, porque a polícia pegou ele e o policial, no caso, o manteve vivo por conta do refém, senão já teria deixado morrer. Mas isso é lá nos Estados Unidos, não é no Brasil. E aí o detetive também estava no hospital e ele falava para o médico assim, para o residente, falava assim, ó, eu preciso falar com o cara, porque só ele tem informação que vai poder salvar a vida do refém. Se ele não falar, o refém vai morrer. É o jogo que parece que não tem escolha boa. Parece que toda escolha é ruim nessa cena. Aí o médico fala, você sabe que eu não posso fazer isso. Eu digo assim, você é igual a mim. Você sabe os limites que você tem que ultrapassar, quais as linhas você tem que cruzar. Aí esse cara sai, vai lá, pega a medicação e vai para a sala para acordar o vagabundo que estava em coma para poder obter informação. Aí não mostra a cena, mas ele acorda, o cara acorda numa dor excrucial terrível, e talvez até a dor tenha sido usada, né, para extrair informação. Mas no fim o refém foi salvo. O que ele fez foi certo ou errado? É uma pergunta difícil. Aí o outro médico que trabalha com ele falou assim, você está errado, porque você torturou o paciente. Aí o outro falou assim, mas foi por conta de um refém, e ele é um vagabundo. Então, tem hora que, dependendo do que você começa a torcer, você começa a ver como que seria você na vida real, se você estivesse numa cena do tipo, né? Então, começa a perceber, por exemplo,
Breaking Bad. Quem assistiu Breaking Bad aqui? Todo mundo. Para quem que vocês torceram? Era pro cunhado chato? Não era pro cunhado chato. Você estava torcendo pro Walter White. Mas veja como a gente pode ser levado, induzido por coisas, né? Mas só para mostrar que tem maneiras de a gente identificar e como você pode usar séries para a glória de Deus. Você identifica problemas no seu coração para depois você agir, né? E o último parágrafo, parágrafo 5, é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre somente para o bem. Então aqui é, não posso pecar. É o estado final, onde a gente não vai ter a possibilidade de pecar quando a gente tiver novos céus e nova terra. Acho que esse é tranquilo para todo mundo, certo? Só para falar que eu consegui avançar para o próximo capítulo, vamos para a vocação eficaz. Vocês vão ver que isso aqui pode ser usado outro nome. Vamos lá, olha. Todos aqueles que predestinou para a vida, e só esses, Deus é servido no tempo por ele determinado e aceito, chamar eficazmente pela sua palavra e pelo seu Espírito. Então, quando e como uma pessoa pode ser convertida? No tempo determinado por Deus e pela palavra e ação do Espírito. Ok? Claro para vocês isso aqui? Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, tudo mais. Mas isso aqui é uma coisa que deveria dar para você o quê? Esperança. Esperança para aquela pessoa que você compartilha o Evangelho e ela ainda não converteu. Porque se ela for uma eleita de Deus, essa pessoa no tempo exato será convertida. Então o cronograma não é seu. Por isso que a gente não tem o direito de não compartilhar o Evangelho com as pessoas. Porque você não tem o cronograma de Deus. Você não tem o dia. Imagina que legal seria se eu tivesse o nome dos eleitos, o dia, a hora em que a pessoa seria convertida. Eu só aparecia lá. Ministério 100% de aprovação. Fala, salva, fala, salva, fala, salva. Mas não funciona assim. Mas, vamos lá. Ele os tira daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza e os transforma para a graça e salvação em Cristo. Isso ele faz como? Iluminando espiritualmente o entendimento deles. Então isso aqui é importante. A conversão envolve emoção? A conversão envolve somente emoção? Não. Então você vê que existe um processo de entender. E parte da emoção, muitas vezes, se a conversão é genuína, parte da emoção que é gerada é porque você entendeu que você é um pecador. E aí quando você entende que você é um pecador, e que sua vida é desgraçada, e que você vive uma vida de miséria, aí você entende quem você é e você entende que você precisa de alguém. E esse alguém é Jesus Cristo, né? Então ele vai iluminar o entendimento, a fim de que compreendam as coisas de Deus para a salvação. Então existem coisas da palavra que precisam ser compreendidas para que a salvação seja possível. Por isso que não existe condições normais de temperatura e pressão, a gente vai falar isso depois nos parágrafos mais difíceis aqui, que é a morte de infantes. A salvação vai acontecer pela compreensão de algumas verdades. Então a gente vai falar que tem algumas verdades que a gente não abre mão, e se a gente abrir mão disso, não tem salvação. Então Jesus é o Deus encarnado, concessão e nascimento virginal, a Trindade, são coisas que a gente não abre mão. Abrir mão disso não tem como ser salvo. Essa é a ideia. Então existem algumas coisas que são importantes, e elas só vêm através da palavra. Agora, isso é legal, que a gente pode conectar com o capítulo 1 da Confissão, que fala das Sagradas Escrituras, em que
perspicuidade da palavra. Vocês lembram disso aí, não? Então, Léo também é vocabulário, hein? Perspicuidade da palavra, ou seja, clareza da palavra. Meu texto vai falar que a Bíblia, ela é clara e que existem partes que são mais claras e partes que são menos claras. Tem partes que são mais fáceis, tem partes que são mais difíceis. Mas que todas aquelas necessárias para a salvação, todo ser humano, sem nenhuma deficiência cognitiva, tem condições de entender. Essa é a ideia. Tem condições de perceber. Então vamos avançar. Ele lhes tira o coração de pedra, lhes dá um coração de carne. Então a primeira ação, quem que faz essa daí? Espírito. O quanto você participa disso? 0. Então nós temos uma expressão na teologia para isso, que a salvação ela é monergística. A regeneração ela é monergística. Mono uma é apenas uma força a agir. Ok? Então a salvação ela é monergística. E renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom. Então, se você passou por um processo de conversão, às vezes mais radical, porque tem gente que cresce na igreja e já não sei quando foi. Eu sempre fui assim, eu sempre pensei assim, eu nunca tive grandes pecados. Para essa pessoa é mais difícil isso, diferente do que foi meu caso. Mas, vocês lembram que eu falei que tenho vergonha de contar algumas coisas da minha infância, quando eu começo a pensar? E essa que eu vou compartilhar com vocês é uma delas. Quando ele fala aqui que renova a sua vontade pela sua onipotência, inclinando para aquilo que é bom, uma das marcas da minha conversão na minha mente, no meu coração, é de que depois que eu converti, eu parei de bater na minha irmã. Então a minha irmã, a gente brigava muito e eu batia na minha irmã, eu agredia a minha irmã. Até que idade? Até os 16 anos. Horrível isso. Mas na minha conversão isso sumiu. Ele mudou o meu coração para que eu não mais fizesse aquilo. Então eu consigo ver que pela sua onipotência, ele mudou aquilo assim, para o bem. E nunca mais briguei com ela dessa forma. Tive discussões com ela, tal, mas nunca mais agredi fisicamente a minha irmã. Ele inclinou para o bem. Quando eu penso no processo meu do chamado para o ministério, pela onipotência dele, parece que foram fases na minha vida, ele mudou a relação do meu coração com o dinheiro. Num momento, algo que eu lutava há anos, eu nem sabia que eu lutava. Mudou completamente. Então ele tem, pela sua onipotência, ele faz isso. E ele vai então atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo. Então, quanto mais atraído a Cristo, esse processo vai acontecendo. Então, no entanto, ele assim o faz de tal maneira que eles vão como? O que está escrito ali? De modo inteiramente livre, sendo para isso dispostos pela sua graça. Então, essa última frase qualificadora ela é importante, porque quando a gente pensa no nosso processo de conversão, se você teve aquele momento em que você fala assim, eu deposito a minha fé em Jesus, você se sentiu obrigado a fazer aquilo? Não, eu fiz livremente. É isso que ele está a dizer aqui. E isso não quer dizer que não tenha sido pela graça, porque foi a graça que me habilitou a fazer isso. Então existe um elemento volitivo, existe um elemento da vontade humana quando ele opta por depositar sua fé em Jesus. Mas isso só é possível porque o Espírito trocou o coração de pedra por um de carne, ele mudou a vontade e então ele pode depositar sua fé. Diga, Ana, Raquel. A gente foi eleito. Certo. Então, assim, Deus vai aí, a pessoa foi eleita, ela pode livremente dizer, não tem essa ideia de que ele existir, você não vai... Por isso que livremente ela diz sim. Só que você não se sente obrigado a fazer isso. Porque se a gente for pensar aqui, eu entendo o que você quer dizer, é igual a gente entrar na esfera da soberania
e da responsabilidade humana. Então, na soberania, Deus elegeu. Na responsabilidade humana, eu deposito a minha fé. Só que isso só é possível porque Ele transformou meu coração. Isso é possível porque Ele me deu um novo coração. Porque na onipotência Ele me pôs novos desejos no coração. Né? E é por isso que num certo sentido, igual eu escolho a roupa. Deus decretou que eu estaria hoje dessa forma. Mas eu livremente escolhi, eu não me senti impelido a fazer isso. Então essa ideia de que não tem ninguém te empurrando e te obrigando, a não ser que você vá na igreja que eu ia, que os caras quase te empurravam lá para frente, vai lá, aceita, né? Como se fosse possível a gente aceitar Jesus, né? Mas pode parecer ideias opostas ou contraditórias, mas não são. Porque a gente mistura esfera. O problema nosso sempre é misturar as esferas. Então, misturar a soberania divina com a responsabilidade humana. Elas são duas esferas separadas. Então, dentro da esfera humana, eu livremente escolho. Mas só porque Ele me habilitou. É Filipenses 2,13. É Ele que operou em mim o querer e o realizar. Mas quando eu fiz, é igual quando você faz uma boa ação. Pensa um dia que você resolveu agradar o Milton. Lembra algum? Não. Estou brincando. Assim, mas hoje de manhã eu já fiz isso, né? Mas você não quis fazer aquilo? Ou então, vamos pensar diferente. Alguma coisa que o Milton reclamava de você e que um dia você resolveu mudar. Ele pode ter reclamado por um período gigante, imenso, que acontece com a minha esposa, ela reclama de algumas coisas de mim há anos. E vamos supor que um dia eu vou acordar calmo, ou sei lá, eu vou resolver ser calmo. Eu resolvi fazer aquilo. Mas, por quê? Porque Ele me habilitou, porque Ele capacitou, porque Ele transformou o coração. Então, uma das grandes belezas da obra do Espírito é Ele conseguir mexer no nosso coração de tal forma que nós desejamos fazer as coisas. Igual o desejo querer Cristo. Né? Essa é a ideia. Último parágrafo. Essa vocação eficaz provém unicamente da livre e especial graça de Deus e não de qualquer coisa prevista no homem. Por que vocês acham que ele escreveu essa frase? Porque vai existir uma linha teológica que vai concordar que Deus elege. Eles vão divergir na razão da eleição. Por que Deus nos elegeu? Porque Ele quis, por conta da graça. Agora, existe uma linha teológica que vai dizer que Deus Ele quis escolher alguns porque Ele previu que essas pessoas creriam. Então, se elas creriam, Ele resolveu eleger. Então, quem teve no curso de teologia, aprendeu sobre isso, de que esse é um pensamento falho, porque você coloca Deus sendo incapaz de ter todo o conhecimento, e tendo parte do conhecimento dele dependente de uma ação humana. Então você põe limitações em Deus. Mas tranquilo. Então eles escreveram por conta desses debates que existiam na época. E só para vocês entenderem essa época aí, quem aqui já vai falar dos 5 pontos do calvinismo? Quem escreveu? Não foi Calvino. Apareceram os discípulos de Armínio, fizeram uma proposta, os discípulos de Calvino foram lá e responderam, e aí saíram os 5 pontos, Então pronto, então o homem é inteiramente passivo, olha só, inteiramente passivo nessa vocação, até que é vivificado e renovado pelo Espírito, aí olha só, Ana Raquel, fica habilitado a corresponder a ela e a receber a graça nela oferecida e comunicada. Então a nossa fé, ela é passiva até um determinado ponto. Ela é passiva enquanto a gente está morto. A hora que Ele nos traz a vida, nós nos tornamos ativos. Então a salvação pela graça te conduz a uma vida de atividade. A salvação pela graça vai te conduzir a uma vida de obediência. Então a salvação pela graça vai te conduzir a um desejo antes não tido. Então, uma vez transformado, eu começo a desejar Cristo, a depositar a minha fé em Cristo. Eu ponho minha fé em Cristo, isso eu fiz ativamente.
Isso eu fiz ativamente, né? Então o processo de santificação vai ser aí sinergístico. Você tem duas forças agindo, em que você não deve pensar em percentual, mas existe a ação divina e existe a ação humana. A gente não pode misturar as esferas. Então existe Deus na sua soberania habilitando nosso coração, o Espírito habitando em nós e nos movendo a isso. Mas se você não colocar o despertador para acordar cedo, na média, num dia normal, né? Você não colocar o despertador para acordar cedo, você não resolver levantar da cama, orar e ler a Bíblia, não vai ser uma força que vai te levantar assim, vai te colocar lá e vai mexer em você como se você fosse uma marionete. Não é assim que acontece. Agora, eu vou lançar um desafio. Antes de você dormir, peça ao Espírito: me acorda a hora que o Senhor quer que eu ore amanhã. Faz essa para você ver. Eu lanço esse desafio. Faça aí. Faça e verás. E na hora que acordar, não vale assim, ah não, deu uma insônia. Não, filho, é para você orar. Mas é 3 horas, você está precisando orar muito. Faça esse desafio. Então existe o elemento ativo da nossa fé. Então eu vou parar por aqui, 10.2, e a gente continua na próxima semana. Então vamos orar? Pai, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos deu, muito obrigado pela sua palavra, que está sistematizada dentro da confissão de fé, pela forma como podemos aprender mais o Senhor. Obrigado, pois o Senhor derramou a sua graça sobre nós, nos chamou para a vida, nos trouxe a vida e nos habilitou a crer, Pai. O Senhor colocou em nosso coração uma fé que é ativa, uma fé que tem um início em Ti e que ela opera em nós, Pai. Que Teu Santo Espírito que habita em nós continue a nos conformar à imagem do Filho, continue a nos conduzir em novidade de vida, para que em tudo isso possamos glorificar o Teu nome. É no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém.